Bom dia, paz do Senhor. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. E eu quero te convidar nesse momento para orar, agradecendo a Deus pela noite que Ele nos concedeu, por esse lindo amanhecer, por esse presente da vida que o Senhor nos dá mais uma vez nesse dia. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, Senhor, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado. Senhor, obrigado pela noite que tu nos deste de descanso. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Estende as tuas mãos sobre nós, Senhor. Nos dá um dia na tua presença. Fala conosco através dessa palavra. E que o nosso dia seja um dia em que possamos glorificar ainda mais o teu nome. Amém. Nós estamos numa semana linda, a semana da Páscoa, né? Mas o que queremos na Páscoa? Qual é o nosso desejo na Páscoa? Nós temos no livro de Êxodo a história do povo de Deus que era escravo no Egito. Quando eles saíram, eles celebraram, eles comeram pão e eles foram livres daquele cativeiro. Mas aqui, o Novo Testamento nos fala a respeito da última Páscoa e a Santa Ceia. E interessante que essa última Páscoa, ela fala de uma pessoa maravilhosa que estava celebrando esse dia. Por quê? Porque o nosso Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir a lei. E ele cumpria a lei. Então, era um período de celebração de Páscoa, era um período de festa. E o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, o versículo 17 a seguir diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Olha que pergunta interessante os discípulos fizeram a Jesus. Qual era o desejo de Jesus? Aonde ele queria que fosse preparado aquela comida para que eles celebrassem a Páscoa? E Jesus dá a resposta. Ele diz assim: olha, ide à cidade, a um certo homem, e diz ele: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. O Evangelho de Marcos fala desse mesmo episódio e fala que Jesus manda ir a um homem e eles iam encontrar esse homem com um cântaro, levando um cântaro. Era como um código que Jesus estava dizendo. Esse homem vai estar carregando um cântaro, um vaso. E eles vão e encontram. E o interessante é que esse homem que é perguntado entrega a sua casa para que seja celebrada essa grande festa, essa comemoração. E eu fiquei pensando assim: o que queremos na Páscoa? Uma Páscoa não é... Nós queremos uma Páscoa não de coelho, não. Nós queremos uma Páscoa de cordeiro. Por quê? Porque não foi coelho que morreu na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, em sacrifício, morreu o Cordeiro de Deus. A ponto do Evangelho de João diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É essa celebração que nós precisamos pensar nesse dia, nessa semana. Sim, chocolate é bom, delicioso. É muito bom o chocolate. Mas não foi nem o coelho, nem o ovo da Páscoa, nem o chocolate que foi derramado na cruz do Calvário, que foi sacrificado. Nós precisamos entender isso.
missionária, mas é tão bonito esse tempo. Existem festas, é bonito mesmo, concordo com você. Mas nós precisamos entender que nós não precisamos de chocolate, nós precisamos do azeite que desce do alto para sarar as feridas da alma. Nós precisamos nos alimentar a cada instante com o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo de Nazaré é o motivo da nossa Páscoa, porque quando Jesus ele está celebrando a Páscoa com os seus discípulos, olha o que é que diz aqui. Nós estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17. E o versículo 20 diz: E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Era a hora da celebração. Olha aqui que privilégio. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Ora, em meio a uma comemoração, ouvir uma palavra dessa é de entristecer. Mas o que Jesus estava dizendo ali era como que Jesus estivesse dizendo: eu não estou sendo enganado. Eu sei a que eu vim e vou cumprir tudo aquilo que eu vim fazer aqui. E esse relato você pode ler depois, mais devagar. Diz que eles se entristeceram e começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor. Na hora bate a culpa. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Aí o versículo 26 diz assim, ó: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Olha só, interessante que Jesus podia pegar uma barra de chocolate, podia, mas não, ele pegou o quê? O pão. Ele pegou o pão, simbolizando o corpo dele, que havia de ser sacrificado por amor a mim, por amor a você. O que queremos na Páscoa? Para e medita no dia de hoje. O que é que nós queremos? Jesus, ele diz assim, ó: Enquanto tomai e comei, isto é o meu corpo, quando ele pega o pão. E aí ele continua: E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. Por quê? Aí ele explica: Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Quem redime a nossa vida dos pecados é Jesus, o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Olha que coisa maravilhosa, que semana que nós temos para meditar no grande amor de Deus por nós. Então para essa semana, para e começa a meditar o que é que eu quero na Páscoa. Eu quero chocolate? Quero, chocolate é bom, já falei aqui. Mas eu quero mais comunhão com esse Jesus que veio a esse mundo e entregou a sua vida como um cordeiro pascal. Lembra que lá antes do povo de Deus sair do Egito, da escravidão do Egito, eles foram orientados a fazer aquela refeição, comer o pão sem fermento, fazer tudo aquilo ali. Eles comeram o cordeiro, eles celebraram e eles saíram para a liberdade. Então, que nessa Páscoa nós possamos ter maior liberdade em Cristo Jesus, que nos libertou. Nesse Jesus que deu a sua vida na cruz do Calvário para nos redimir de toda a nossa culpa. Basta nos entregarmos a Ele, reconhecer que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E eu quero te dizer nesse dia
que celebre a Páscoa. Celebre com a sua família, celebre com seus amigos, celebre com as pessoas que estão perto de você. Aí você vai dizer, missionário, eu sou sozinha, sou sozinho. Celebre com o Senhor. Ele está com você, tenha certeza disso. Nós não estamos só. Nós temos uma família, a família de Cristo Jesus. Então, que essa semana nós possamos parar e meditar o que queremos na Páscoa. Nós queremos celebrar com chocolate ou queremos celebrar com a comunhão dada por nosso Senhor Jesus Cristo? E nessa semana, a cada almoço, a cada café, a cada lanche, você possa meditar no grande amor de Deus para conosco, em dar o seu único Filho como Cordeiro Pascal, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Beijo no seu coração, Deus continue te abençoando e não esquece, deixa o seu gostei, comente, compartilhe. Você é muito importante aqui. Deus nos abençoe.